Queridos, nós vamos começar uma série de sermões positivos em cima dos 10 mandamentos. Esses sermões positivos eles serão pregados nos cultos de ceia, tá? Então, todo culto de ceia a gente vai estar fazendo exposição desses 10 mandamentos. E na semana que vem a gente vai começar uma exposição da carta à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, tá? Mas hoje nós iremos começar essa exposição a respeito dos 10 mandamentos. E antes da gente começar essa exposição, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu já fiz aqui há um tempo atrás. Quem sabe os 10 mandamentos de cor? Levanta a mão, por favor. Quem sabe de cor? Se tu sabe, levanta, não me deixa... Isso, aí ó, tem um. É incrível, gente, como nós, o povo da Bíblia, os cristãos, aqueles que professam a fé em Jesus, aqueles que dizem que Jesus é o centro da sua vida, não conhecem a ética ou o centro daquilo que seria a ética e a moralidade cristã. Eu fui ontem numa igreja pregar e eu fiz a pergunta e eu tive a mesma resposta. Quase ninguém levantou a mão. Por que nós não estamos ou não valorizamos tanto os 10 mandamentos? E existe um motivo para isso, existe um motivo pelo qual a igreja ela não valoriza os 10 mandamentos ou ela não se debruça sobre os 10 mandamentos. E o motivo é algo que aconteceu na igreja há mais ou menos 200 anos atrás. Por isso que eu estou falando que a gente precisa conhecer a história da igreja, a gente precisa estar fundamentado na história para a gente poder conseguir construir uma igreja saudável. O motivo pelo qual a igreja hoje ela não valoriza os 10 mandamentos é porque há mais ou menos 200 anos atrás, uma doutrina foi sistematizada na igreja chamada dispensacionalismo. Essa doutrina chamada dispensacionalismo, ela fez uma divisão abrupta da Bíblia entre Antigo e Novo Testamento, dividindo a Bíblia entre o tempo da lei e o tempo da graça. Quem já escutou essa frase? Antigo Testamento, tempo da lei, Novo Testamento, tempo da graça. Todo mundo já escutou essa frase, correto? Eu já preguei, eu já falei essa frase, amém? Já falei isso, ok? Então, nós dividimos a Bíblia. Antigo Testamento, tempo da lei. As pessoas olham, meu Deus, era uma maldição, era um negócio terrível. Era a lei de Deus, que coisa terrível. Novo Testamento, tempo da graça. Oh, glória a Deus, agora eu estou em Jesus e Ele me livrou da lei. Isso é um engano. Isso é um erro, isso é um engodo. Isso é uma mentira. Porque a Bíblia não é dividida desse modo. A história da redenção, ela é uma história que ela tem continuidade. A história da redenção, ela não é uma história que ela é dividida ou ela é separada de maneira abrupta a partir da vinda de Cristo. Cristo foi profetizado pela lei e pelos profetas. Cristo é o cumprimento da lei dos profetas. Cristo não é a separação da lei dos profetas. Cristo é a continuidade da lei dos profetas. Cristo é aquele que vem como o mediador de um novo pacto para perdoar pecados aos homens, para que agora os homens possam viver uma vida alinhado com a palavra de Deus, alinhado com a própria lei de Deus. Então, quando o dispensacionalismo entrou na igreja, há mais ou menos 200 anos atrás, o dispensacionalismo ele fez essa divisão abrupta. Só que, como não há nada novo debaixo do sol, isso já havia acontecido no passado. Na época do período patrístico que nós chamamos o período dos pais da igreja, a era pós-apostólica, nesse período surgiu um homem chamado Marcião. E o Marcião ele inventou uma heresia chamada marcionismo. E essa heresia que Marcião ele ensinou no período patrístico era uma heresia que dividia o Antigo do Novo Testamento. E Marcião ele chegava ao exagero de dizer que o Deus do Antigo Testamento era distinto do Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, enquanto o Deus do Novo Testamento era um Deus bondoso. Então, na visão de Marcião, o Deus do Antigo Testamento, ele era, na verdade, um demiurgo, era uma divindade satânica, não era o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele onde aqueles Deus do Novo Testamento. E Marcião, então, separou o Antigo do Novo Testamento, onde aqueles que seguiram Marcião, os marcionitas, eles seguiam apenas o Novo Testamento, ignorando completamente o Antigo Testamento. E embora os crentes modernos não cheguem ao exagero de dizer algo como Marcião disse, muitas vezes, na vida prática, os crentes levam ou leem a Bíblia desse modo.
separando abruptamente o Antigo do Novo Testamento, como se o Antigo Testamento não tivesse nada a me ensinar, e como se tudo que tivesse sido ensinado na lei do Antigo Testamento fosse coisa do passado, porque quando Cristo veio, essa é a visão dispensacionalista, ele cumpriu toda a lei, e ele então agora nos livrou da maldição da lei, e aqui eu preciso corrigir algo, nos livrar da maldição da lei é algo correto, Cristo nos livrou da maldição da lei, mas não era a lei que era uma maldição, era a maldição que estava sobre nós por causa da quebra da lei. Não era a lei que era maldita. Era nós que éramos malditos por estarmos debaixo de uma desobediência à lei. Então, quando Cristo se faz maldição em nosso lugar, levando na cruz a maldição da lei, ele está nos libertando dos efeitos que viriam por causa da quebra dos mandamentos, mas não está nos libertando dos mandamentos, amém? Cristo não está nos libertando dos mandamentos. Ele, muito pelo contrário, ele veio para imprimir esses mandamentos em nossos corações. Jeremias 31, de 31 a 34. Abre comigo, por favor. Eu sei que eu pedi para vocês abrirem Êxodo 20, daqui a pouco nós vamos lá. Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao 34. É a profecia sobre a nova aliança, olha só. 31, tá? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então está sendo profetizado o tempo em que Cristo firmaria uma nova aliança, certo? Está profetizando o tempo que nós vivemos hoje. E aí olha o que fala o texto. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então o povo de Israel havia anulado a aliança que Deus havia feito com eles, por causa que eles haviam quebrado os mandamentos. Continua. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 34. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Então, na profecia da nova aliança, na profecia do novo pacto, a promessa era de que a lei de Deus, que havia sido comunicada por Moisés no Antigo Testamento, agora seria impressa no coração dos homens. Cristo não veio para anular a lei. Cristo não veio para revogar a lei. Cristo veio para cumpri-la, para torná-la plena e para derramar o seu Espírito sobre nós, perdoar os nossos pecados e nos fazer agora alinhados às leis e aos mandamentos. Amém? Abre comigo Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, por favor. Essa é uma introdução que eu quero dar antes da gente entrar propriamente no texto, correto? Vocês estão comigo? Então, silêncio. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Texto importantíssimo, tá? Fala assim o texto. Hã? Quê? Não acredito. A gente já comprou um computador novo, gente. Daqui a pouco vai chegar, tá? Quando é que vai chegar, Nando? Já foi. Hã? Semana que vem? Ah, aleluia. 17 e 18. Fala assim. Não penseis, isso é Jesus falando, Jesus, tá? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. E aqui existe um ponto. Muitos advogam dizendo o seguinte, olha, tá vendo? Jesus ele não veio para revogar, ele veio para cumprir, ele já cumpriu, então eu não preciso cumprir. Pô, cara, é uma desculpa furada, não é? Ele cumpriu, então eu não preciso cumprir. E essa interpretação, ela não é correta por alguns fatores. Primeiro, existem aspectos da lei de Deus que eram leis cerimoniais que Cristo precisava cumprir, que nós não precisamos cumprir, correto? O que eram as leis cerimoniais? Eram as leis de culto do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento,
Os caras prestavam culto por meio de sacrifícios, de ofertas, oferendas. Tudo isso Cristo cumpre. E tudo isso nós não precisamos mais cumprir, porque Ele já cumpriu em nosso lugar. Agora, Cristo não cumpre apenas a lei cerimonial. Ele cumpre toda a lei do Antigo Testamento. Ele cumpre a lei civil e Ele cumpre a lei moral. Ele cumpre todas as leis que haviam no Antigo Testamento. Ele vive de maneira perfeita. Jesus é aquele que tem uma vida sem pecado. Ele vive uma vida plena, perfeita, debaixo dos mandamentos, debaixo de plena obediência. E quando ele fala que ele não veio para revogar, ele veio para cumprir, o texto no português ele perde um pouco o seu sentido. Porque a palavra grega ali, que é utilizada para cumprir, é a palavra pleroma. E essa palavra pleroma, ela tem a ideia de tornar algo maduro, de trazer algo à sua plenitude. Então, a melhor tradução seria dar o verdadeiro ou completo significado a algo. Então, quando o texto está dizendo que Jesus ele não veio para revogar, ele veio para cumprir, o texto está dizendo que Jesus não veio para revogar, mas ele veio para dar o pleno conhecimento ou dar o verdadeiro e completo significado a algo. Por quê? Porque Jesus era o verdadeiro intérprete da lei. Os fariseus da época do Senhor Jesus haviam distorcido a lei de Moisés. E esse é um dos grandes problemas que nós temos no nosso meio, porque as pessoas pensam que a religiosidade que havia no Antigo Testamento era a religiosidade dos fariseus, mas os fariseus eram os corruptores da lei. Eles eram aqueles que haviam distorcido a lei. Então, quando Jesus ele vem agora para dar o verdadeiro significado da lei. Ele vem para pegar o ensino dos escribas e dos fariseus, refutá-lo e dar o verdadeiro ensino, o verdadeiro e correto ensino. Ele vem para mostrar como deveria ser realmente observado as leis e os mandamentos. Então Jesus, ele é um intérprete da lei. Lembra que Jesus é chamado de rabino, mestre? Quem eram os rabinos? Quem eram os mestres? Eles eram os intérpretes da lei de Moisés. Então Jesus, ele é o verdadeiro intérprete da lei. Então ele não está vindo para revogar a lei. Ele está vindo para ensinar a lei. Ele está vindo para aplicar a lei. Ele está vindo para trazer o correto ensino a respeito da lei. E aí no verso 18 ele fala o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou nenhum i jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E aqui nós temos uma diferença para o verso anterior. Porque a palavra cumprir aqui no verso 18 não é a palavra pleroma, é a palavra cumprir num sentido temporal. Então no verso 18, ele está querendo dizer o seguinte: em relação à lei, nenhum i e nenhum tio vai passar até que o céu e a terra passem. Até que o céu e a terra passem, não vai passar nenhum tio ou nenhum i da lei, até que tudo isso se cumpra. Tudo o quê? A passagem do céu e da terra. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, antes de entrar propriamente no assunto dos 10 mandamentos, no ensino dos 10 mandamentos, é que a lei de Deus, ela precisa ser amada pelo povo de Deus. O povo de Deus é o povo da Bíblia, gente. O povo de Deus é o povo que carrega a Bíblia debaixo dos braços e deve carregar a Bíblia em seu coração. O povo de Deus é o povo que ama a palavra de Deus. E o povo de Deus é o povo que precisa meditar nessa palavra de dia e de noite. Quando nós olhamos para a piedade do Antigo Testamento, para o padrão de piedade do Antigo Testamento, qual era o padrão de piedade do Antigo Testamento? Abre comigo Salmo 119, verso 97. 119, 97. Salmo 119, verso 97. Olha só. Olha o padrão de piedade do Antigo Testamento. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Você entende que o homem piedoso do Antigo Testamento, ele era o homem que amava a lei de Deus? Por que os crentes no período moderno foram ensinados a olhar a lei de Deus como algo ruim e não como algo bom? E é justamente por causa dessa visão dispensacionalista que eu falei que surgiu há cerca de 200 anos atrás. Essa divisão abrupta existente entre o Antigo e o Novo Testamento. Como se Jesus, quando veio, ele rompesse com toda a tradição, com tudo aquilo que havia sido construído até aquele momento e estivesse criando uma nova religião. Jesus não estava criando uma nova religião. Jesus estava seguindo aquilo que era a religião dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é a continuidade daquilo que aqueles homens haviam construído.
Jesus não estava rompendo, ele não era um revolucionário, ele estava rompendo com o farisaísmo. Ele estava rompendo com os ensinos equivocados, com os ensinos errados. Ele era um reformador nesse sentido. Ele estava reformando a religião da sua época. Ele estava trazendo o verdadeiro entendimento em relação àqueles assuntos. Mas nós precisamos entender isso. O crente é chamado a amar a lei de Deus. A lei de Deus precisa estar impressa em nosso coração. Esse é o padrão de piedade. Salmo de número 1. Salmo de número 1 fala o seguinte: bem-aventurado é o homem que teme a Deus. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta com os zombadores. Aí ele fala o seguinte: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei, ele medita de dia e de noite. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem meditado na lei de Deus? Você tem meditado nos mandamentos de Deus? Você tem meditado nas ordenanças de Deus? Você tem prazer nessa lei? O salmista, no Salmo 19, ele vai dizer o seguinte: Senhor, a tua lei ela é mais desejável para mim do que o ouro depurado. A tua lei, Senhor, ela é mais doce para mim do que os destilares dos favos, os favos de mel. Então você vê que o padrão de piedade existente era um padrão no qual a lei de Deus era impressa e guardada no coração. E esse é o padrão de piedade para hoje também, amém? Esse é o padrão de piedade. Nós precisamos amar a Deus. E amar a Deus é amar a sua palavra. Amar a Cristo é amar a sua palavra. Quem Cristo é? Cristo é o verbo de Deus, a palavra de Deus. E nós precisamos amá-lo. Amá-lo naquilo que são os seus caminhos. Os caminhos do Senhor, eles têm que ser caminhos de vida para nós. Lembra que Jesus, ele, quando vem em seu ministério, ele faz uma proposta maravilhosa. Ele olha e ele fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E aí ele promete alívio e descanso para a alma, correto? E o que ele promete? Além disso, ele promete vida abundante. Da onde que vem essa vida? Da onde que vem esse alívio? Da onde que vem esse descanso? Ele vem justamente do amor à palavra de Deus, do amor às leis do Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, aquilo que Deus prometia para Israel era um caminho de vida caso eles obedecessem essa lei, mas um caminho de morte caso eles desobedecessem essa lei. Então Cristo está olhando, está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Por quê? Porque Ele agora imprimia caminho de vida no coração do povo. E esse povo agora andaria nesse caminho. E esse caminho é caminho de vida. A lei de Deus é caminho de vida. A lei de Deus é o caminho da vida abundante. Não existe um outro caminho de vida abundante senão a lei do Senhor. Aquilo que está fora da lei de Deus, aquilo que está fora dos padrões de Deus é caos, gente. É loucura, é destruição, é só a gente olhar lá fora. Quanto mais uma nação é afastada da lei de Deus, mais caótica ela é. Vocês já perceberam isso? Mais caótica ela é. Você vai olhar, as nações mais caóticas, elas estão completamente afastadas da lei de Deus. Afastadas dos mandamentos. E assim é conosco também. Quando nós nos afastamos dos mandamentos, a nossa vida fica caótica. Agora, quando nós amamos os mandamentos, nós temos vida e nós temos vida abundante. Então, esse ponto é muito importante. Esse ponto é uma aplicação que precisa ficar para nós antes de eu entrar na exposição dos 10 mandamentos. A lei de Deus, ela tem uma validade eterna. Até que o céu e a terra passem, não vai passar nenhum io e nenhum tio da lei, até que tudo isso se cumpra. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos decorar os 10 mandamentos, então? Quem aí se propõe a decorar? Glória a Deus. Vamos decorar, pelo amor de Deus, nós somos um povo da Bíblia. É a ética e a norma, é o centro da ética cristã, né? Então vamos decorar isso. E agora abre comigo o Êxodo 20, verso 1 e 2. Êxodo 20, 1 e 2. Nós temos aqui o prólogo dos 10 mandamentos. O texto introdutório às 10 palavras, ao decálogo. Decálogo significa 10 palavras. Os 10 mandamentos representam 10 palavras, né? E esses 10 mandamentos, eles foram dados para Israel dentro de um contexto. Qual era o contexto? Vocês conhecem a história. Deus havia liberto eles do Egito,
havia conduzido eles com o braço estendido, com mão poderosa, havia trazido eles por meio de um deserto, e colocou eles agora nos pés de um monte, o Monte Sinai. E aí Deus pede para que o povo fique aos pés do monte, chama Moisés para que Moisés suba, para que Moisés agora venha receber a lei e os mandamentos vindos da parte do Senhor. E é no alto desse monte que Deus então fala as 10 palavras para Moisés. Moisés, na verdade, fica 40 dias lá naquele local, é comunicado mais do que as 10 palavras, é comunicada várias normas, várias leis ali, que também seriam referentes ao povo de Israel. E Moisés, então, ele fica lá nesse monte para receber essas 10 palavras. Quando Moisés ele recebe essas 10 palavras elas são distribuídas em 2 tábuas. Vocês lembram disso? 2 tábuas. A Bíblia fala que essas tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus. Deus escreveu as palavras na tábua, as tábuas de pedra. Isso também simboliza um contraste entre a antiga e a nova aliança. Na antiga aliança, a lei foi escrita em tábua de pedra. Na nova aliança, a lei é escrita no coração pela tinta do Espírito. Mas é a mesma lei, só muda o modo como ela é escrita, correto? Então, essa lei agora é escrita no nosso coração. Naquele momento, ela foi escrita em tábuas de pedra. E quando nós olhamos para essas 2 tábuas, nós temos uma visão que é comum dentro da igreja evangélica, de que aquelas 2 tábuas elas estavam divididas entre os primeiros 4 mandamentos e os últimos 5 mandamentos, porque os primeiros 4 mandamentos falam do nosso amor a Deus, correto? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e guardarás o dia de sábado. Então, a gente tinha ali os 4 primeiros mandamentos que faziam relação ao amor, a relação de Deus do povo para com Deus, e nós tínhamos também os outros 6 mandamentos que eram a relação do povo para com o povo, dos homens para com os homens. E esses mandamentos então eram divididos entre honrarás o teu pai e a tua mãe, não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. Então esses outros mandamentos, eles estavam escritos dentro dessa visão popular na outra tábua. Então a ideia é de que nós tínhamos 2 tábuas, uma contendo uma parte dos mandamentos e outra contendo outra parte dos mandamentos. Eu advogo e defendo uma tese diferente dessa, não apenas eu, mas muitos teólogos, homens eruditos, eles advogam a ideia de que os 10 mandamentos estavam escritos nas 2 tábuas. A Bíblia ela vai falar que eles estavam escritos na frente e atrás. Tem um texto na Bíblia que mostra que estava escrito tanto na frente quanto no verso. Então a ideia é que os 10 mandamentos eles não estavam divididos entre as 2 tábuas, mas eles estavam escritos inteiros nas 2 tábuas. E por que então nós tínhamos 2 tábuas? Porque nós tínhamos ali a ideia de um contrato que estava sendo firmado entre Deus e o povo. E um contrato ele tem 2 vias. Uma via que pertence a uma parte do contrato e a outra via que pertence a outra parte do contrato. Então essas 2 tábuas representavam esse contrato agora que Deus iria firmar com a nação de Israel. Deus havia já se manifestado a essa nação, já havia se revelado a essa nação durante toda a história, e ele já havia flertado com essa nação, podemos dizer assim, durante muito tempo. Ele já havia os criado, ele já havia os libertado do Egito, ele era o Deus dos pais deles, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então Deus já havia se revelado a eles durante muito tempo. Mas não havia um relacionamento sério até aquele momento. Não havia um contrato firmado entre Deus e aquele povo. Haviam apenas promessas da parte de Deus para aquele povo. Mas não havia ainda nenhum relacionamento firmado. E agora, aos pés do Monte Sinai, ou no Monte Sinai, Deus então está chamando aquele povo agora para entrar em aliança com ele. Para que aquele povo venha se aliançar, para que aquele povo venha firmar um contrato. Esse contrato, ele pode ser um contrato tanto de um suzerano com um vassalo, mas mais especificamente eu acredito que é um contrato de casamento. É um casamento que Deus firmaria com a nação de Israel, caso ela se tornasse fiel a Deus. Então a ideia é mais ou menos de que até aquele momento Deus já havia mandado mensagens para aquela mulher, já havia enamorado aquela mulher, mas ele agora que já havia se manifestado àquela mulher, queria firmar um relacionamento sério com ela. Ele não queria mais apenas ter uma relação na qual não houvesse parte das 2 partes. Era necessário que houvesse agora um contrato. Olha, mulher, eu sou o Senhor, depois a gente vai ler o texto, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Você quer casar comigo? Vamos firmar um contrato? Você cumpre essas cláusulas? É mais ou menos essa a ideia do texto. Deus está entrando e se aliançando com a nação de Israel, a sua noiva, a qual depois, nós sabemos pela história, recebeu carta de divórcio do Senhor por sua infidelidade. E Deus então firma uma nova aliança com uma nova noiva, a Jerusalém Celestial, a igreja. Nós hoje somos a noiva do Senhor, a igreja de Deus. Porque Israel não cumpriu sua parte do contrato.
Mas Deus estava ali firmando esse pacto. E é muito interessante porque quando Moisés ele desce do monte, né? Moisés desce do monte, e quando ele chega lá embaixo, os caras estão adorando o bezerro de ouro. Vocês lembram da história? Quebra do segundo mandamento na cara dura. Deus tinha acabado de dar os mandamentos, quebrar o segundo mandamento na cara dura. O que que Moisés faz quando ele chega lá embaixo? Ele quebra as tábuas. Por que que ele quebra as tábuas? Porque foi quebrado o contrato. O contrato havia sido quebrado. Aquele povo havia quebrado o contrato. Então Moisés quebra as tábuas. Ele diz, o contrato foi quebrado. Então o que Deus está fazendo ali naquele momento é se aliançar com aquele povo. Ele está querendo estabelecer um relacionamento com aquele povo. Um relacionamento sério. Um relacionamento que tem duas partes. Relacionamento não é firmado só da parte de um, amém? Chega um determinado momento da nossa vida que a gente tem que se aliançar com Deus. Chega um determinado momento da nossa vida que a gente também tem que ter fidelidade. Eu vejo as pessoas usando o texto que o Senhor permanece fiel mesmo quando nós não somos. Pô, mano. O povo de Deus precisa ser fiel a Deus. Deus deseja um relacionamento de duas partes. E esse relacionamento de duas partes tem que ser dado por meio de atos e de ações concretas. Pergunta para qualquer esposa aqui. O marido diz que ama, mas não faz nada. Ama ou não ama? Não ama. Quem diz que ama, mas não cumpre partes de contrato, na verdade não ama na prática. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem no nosso tempo. O amor virou uma coisa subjetiva. O que é amar nos nossos tempos? Meu Deus, como eu te amo, Gu. Nunca paguei nada pro cara. Nunca ajudei o cara. Mas eu te amo, Gu. Isso não é amor, gente. Isso não é amor. Isso é subjetivismo, isso é emoção, isso é sentimento, isso não é amor. O amor na Bíblia, ele é descrito por meio de mandamentos que precisam ser obedecidos. Jesus, ele diz o seguinte, aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é aquele que é amado do meu Pai. E eu, então, o amarei e me manifestarei a ele. Jesus fala isso. Como que eu vou definir o que é amor? Pela lei. Os 4 mandamentos te ensinam como se ama a Deus. E os outros 6 mandamentos te ensinam como se ama o próximo. Nós temos algo concreto, algo objetivo. Mas as pessoas, hoje elas têm dificuldade de entender que existe uma contraparte. Que existe uma necessidade de que algo seja feito para que haja amor. Isso a gente entende nos nossos relacionamentos. Eu brinco com a Márcia, fico zoando ela, falo, tu não me ama, Cheiro, quando ela não faz algumas coisas. Por quê? Porque eu estou brincando com ela. Porque o amor é expresso por atitudes, amém? O amor é expresso por atitudes. E era ali que Deus, então, agora estava querendo se aliançar com aquele povo. Por quê? Porque Deus já tinha amado aquele povo. Agora Deus queria saber se aquele povo amava ele. Essa é a questão. Deus já havia amado aquele povo. Mas será que aquele povo amava a Deus? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta. E é isso que está acontecendo aqui. Esse é o contexto que nos leva ao Monte Sinai. O monte onde buzina estava tocando, trovão, alarido, fumaça. Uma cena assustadora. E o povo lá embaixo dizendo, fala tuas palavras para nós, Moisés. Mas tudo que tu falar, nós cumpriremos. Só que o povo quebra o pacto já logo na descida de Moisés. Quando Moisés desce, o povo já está adorando um bezerro de ouro. E aí a gente vai tratar disso quando a gente for falar do segundo mandamento. Está adorando um bezerro de ouro que eles chamam de O Senhor. Eles chamam de O Senhor. Aquele bezerro era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Eles haviam criado um Deus conforme a sua própria imaginação. Como acontece de monte hoje. Pessoas criando deuses conforme a sua própria imaginação. Então, olha só o que fala o prólogo do texto. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Qual é a primeira coisa que Deus faz? Ele se apresenta para aquele povo. O que ele fala? Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Queridos, nós precisamos recuperar o temor a Deus. Gente, desculpa, mas assim, tem coisa que virou palhaçada já.
a falta de temor e reverência das pessoas, ela chegou num nível absurdo, cara. E eu sei que muitas vezes eu estou pregando aqui, você não é uma pessoa que falta com temor e reverência. Eu sei que, mas quando a gente está pregando para quem está sentado, né? Mas a falta de temor e reverência a Deus, ela chegou a níveis estratosféricos. Eu acho que a igreja, ela passou de um polo para o outro. Ela pegou aquilo que acontecia lá na década de 70, década de 80, por meio das Deus e Amor, das Assembleias de Deus mais tradicionais, onde havia ali um rigor e um legalismo imposto. E a galera falou, não gosto disso aqui, foi lá para o outro lado. Não, Deus, eu não tenho medo de Deus. Pergunta para o povo se eles não tinham medo de Deus, lá embaixo do monte. Será que você não precisa ter medo de Deus, cara? Cara, isso é loucura. Temei ao Senhor, vós todos os confins da terra. A gente precisa temer a Deus, gente. Você tinha ou não tinha medo do seu pai? E por isso você não amava o seu pai? Amava. As pessoas acham que porque eu tenho medo eu não amo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o temor, a reverência, e a outra coisa é o amor. Você pode amar, ter medo, sabendo quem aquela pessoa é. Aquela pessoa ela não é qualquer pessoa. E é assim que Deus se apresenta. Ele fala, eu sou o Senhor. E é muito interessante porque essa palavra que ele fala, o Senhor, ela é o tetragrama que é apresentado ali dentro da Bíblia hebraica, que é YHWH, né? Yavé, né? Então, é o tetragrama que é apresentado ali dentro do idioma hebraico, que dá o nome para Deus. Então, Deus se apresenta pelo seu nome para aquele povo. Ele tá se apresentando pelo seu nome. Ele está falando, eu sou Yavé, eu sou Jeová, enfim, independente do modo como nós venhamos a traduzir esse tetragrama, ele está se apresentando pelo seu nome para aquele povo. E por que ele está se apresentando pelo seu nome para aquele povo? Para que aquele povo pudesse identificá-lo, saber quem ele era. Aquele Deus havia se manifestado na história. Aquele Deus havia aparecido para os seus pais. Aquele Deus havia aparecido para Moisés, na sarça ardente, lembram disso? Quando Deus aparece na sarça ardente, e aí Moisés ele fala o seguinte, ele pergunta para Deus assim, Senhor, qual é o teu nome para que eu diga, né, quando eles me perguntarem? E aí Deus ele fala, eu sou aquilo que sou. E a palavra Yavé, ela significa aquele que é. Então ele está se apresentando pelo seu próprio nome, ele está dizendo, eu sou Yavé. E quando ele está se apresentando ali, se chamando pelo seu próprio nome, ele naquele momento que ele fala com Moisés na sarça ardente, ele diz, eu sou o Deus que se apresentou para Abraão. Eu sou o Deus que se apresentou para Isaac, eu sou o Deus que se apresentou para Jacó. Então ele está querendo mostrar que ele é o único Deus verdadeiro. Que existem rastros dele na história. Que existem coisas objetivas que eles poderiam perscrutar, para que eles pudessem então ver que ele era um Deus verdadeiro. Ele era um Deus diferente dos outros deuses, dos outros povos. Porque ele não era um Deus que podia ser manipulado como os outros deuses, ele era o Deus que conduzia a história. Os outros deuses dos outros povos eram manipulados. Como que havia uma manipulação? Você tinha lá o Deus da tempestade, aí você queria que chovesse. Aí o que você faria? Você fazia uma oferenda para o Deus da tempestade derramar chuva. Então os homens manipulavam essas entidades. Mas ele está se apresentando, ele está dizendo, eu sou o Senhor. Eu não sou manipulado pelos homens, eu conduzo os homens. Eu formei Jacó, eu formei Abraão, eu formei Israel. Só aquele que criou essa nação. Eu sou o Deus que pode ser rastreado na história. Eu sou o Deus verdadeiro. Deus é quem Ele é. Deus não é quem as pessoas dizem que Ele é. Deus não é quem as pessoas acham que Ele é. Deus é quem Ele é. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E só existe um Deus verdadeiro. As pessoas, elas muitas vezes, e você já deve ter tido um embate assim, você vai conversar sobre Bíblia com o cara, e aí você divergindo ali, né? Tretando ali por causa de teologia, ninguém briga por causa de teologia, é uma coisa tranquila, né? E tá ali tretando ali, daí o cara assim, não, mas só existe um Deus. O cara fala, ele puxa a frase mágica, só existe um Deus. Eu falo, beleza, mas que Deus? Porque às vezes o Deus que eu estou cultuando não é o mesmo Deus que o cara está cultuando. Só existe um Deus verdadeiro. Mas esse não é o mesmo Deus de todos os homens. Nem todos os homens cultuam o mesmo Deus. E nem todos os homens cultuam o Deus verdadeiro. Só existe um Deus, isso é fato, isso é verdade. Mas quem é esse Deus? Ele é o Senhor. Ele é o Deus que se apresentou a Abraão, a Isaac, a Jacó. Ele é o Deus que se apresentou para Moisés na sarça ardente.
Ele é o Deus que formou a nação de Israel. Ele é o Deus que levou aquele povo ao Monte Sinai e deu as 10 palavras. Qual é o Deus que nós cultuamos? Porque Deus é quem Ele é. Nós não podemos inferir ou colocar em Deus atributos que são da nossa imaginação. Deus é quem Ele é. Então, assim, eu estou aqui, né? Conheço. Eu conheço o cara é assim, mas eu não convivo com ele, não sei exatamente como é que ele é. O Jander sabe como é que ele é. Deus é quem Ele é. E muitas vezes, isso é um princípio básico. Pessoas dizem de ti coisas que tu não é, provavelmente, correto? Alguém aí já teve pessoas dizendo de você coisas que você não é? Mas você é o que você é, você não é aquilo que as pessoas estão dizendo que você é. Então é nesse sentido que Deus está se apresentando aqui, Ele está dizendo, eu sou o Senhor. É o primeiro ponto que Ele se apresenta. Eu sou um Deus concreto, verdadeiro, eu sou um Deus objetivo. Eu não sou um Deus fruto da imaginação dos homens. Eu sou o Deus que criou os homens. Eu sou o Deus que escreveu a história. Eu sou o Deus que conduziu essa nação até esse lugar. Eu sou o Senhor. Então é a primeira coisa. Nós precisamos entender que Deus é o Senhor. Esse é o primeiro ponto de aplicação. E aí o que Ele fala na sequência? Eu sou o Senhor, o teu Deus. Isso aqui é top. Porque Ele olha para aquele povo e Ele está dizendo, eu sou o Senhor. Eu sou esse Deus concreto, esse Deus que não é abstrato, esse Deus não é fruto da imaginação dos homens, o Deus verdadeiro. Mas além de eu ser o Senhor, eu sou o teu Deus. E por que Ele era o Deus daquele povo, gente? Por que Ele estava dizendo para eles que Ele era o Deus deles? Justamente porque Deus havia criado aquela nação. Aquela nação era fruto daquele Deus. Um homem, a nação havia sido gerada por Ele. Muito tempo antes, um homem que estava em Ur dos Caldeus, Abrão naquela época, ele é chamado por Deus. E Deus dá uma promessa para aquele homem. Ele fala para aquele homem, olha Abrão, eu vou te abençoar, vou multiplicar a tua descendência, você vai formar uma nação poderosa, e depois todas as famílias da terra serão abençoadas por meio da semente que vai vir de ti. A semente que vem de Abraão é o próprio Cristo, Jesus é a semente que vem de Abraão. Mas o povo que surgiria a partir de Abraão é o povo que faria com que essa semente se mantivesse viva durante a história, que é a nação de Israel. Aquela nação de Israel seria gerada por Deus para o propósito de Deus, porque Deus ele tinha um plano. Qual era o plano? Esmagar a cabeça da serpente por meio da morte na cruz de Jesus. Só que para que Cristo, para que a semente de Abraão pudesse vir ao mundo, era necessário que um povo fosse preservado. Então Deus criou um povo. Isso é muito louco, cara. Deus criou um povo. Deus criou uma nação. Todas as nações da terra, elas estavam corrompidas. Todas as nações da terra, elas adoravam falsos deuses. E aí Deus olha e ele fala assim, eu vou criar uma nação para mim. E aí ele chama um homem, de Ur dos Caldeus. E ele olha para esse homem e ele fala, ei Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. E ele então, por meio da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, ele começa a constituir um povo. Ele começa a gerar um povo. E agora Deus está dizendo, eu sou o teu Deus. Por quê? Porque eu te gerei. Porque eu te formei. Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo vai dizer, acaso não tem autoridade ou poder o oleiro para fazer do barro aquilo que ele deseja? Ele é o oleiro. Nós somos o barro. Ele nos formou. Do mesmo modo que ele havia formado aquela nação. Ele formou aquela nação. E aquela nação agora era fruto de Deus. E ele está dizendo, eu sou o teu Deus. Porque aquele que gera tem autoridade sobre o gerado, amém? Você tem autoridade sobre o teu filho, tem ou não tem? Tem autoridade até para dar uma sanção nele quando precisa, tem ou não tem? Porque ele foi gerado por ti. E aquela nação tinha sido gerada por Deus, então ele era o Deus daquele povo. Eu sou o teu Deus, ele está dizendo para eles. E é muito interessante porque quando nós olhamos para o novo pacto, para a nova aliança, que é, o antigo pacto ele era uma tipologia, uma sombra que apontava para aquilo que aconteceria na nova aliança. Deus gera uma nova nação na nova aliança, a igreja. E quando nós olhamos para o novo pacto, para a nova aliança, a gente olha para aquilo e a gente percebe as semelhanças. Quer ver? Abre comigo Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 5, por favor. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 5.
Fala assim o texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, olha só as palavras de Paulo para a igreja de Éfeso. É a mesma ideia. Deus está gerando um povo. Ele nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E é por causa disso que ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. O Senhor, nosso Deus. Amém, gente? Ele era o Deus daquele povo, mas ele é o nosso Deus também. Ele é o Senhor. E deve ser cultuado, adorado, reverenciado, bendito e louvado por toda a terra. Porque ele é o Senhor. Só que ele não para por aí. Ele continua. E o que ele fala? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aqui Deus começa a mostrar toda a sua graça e sua misericórdia sobre aquele povo. Ele começa a mostrar o seu amor sobre aquele povo. Ele basicamente está dizendo para aquele povo o seguinte: ei, gerei vocês, formei vocês. Sou o criador de vocês. Gerei a semente de Abraão. Mas mais do que isso, eu salvei vocês. Então, o Senhor não era apenas o criador da nação de Israel, mas ele era o redentor da nação de Israel. Ele era o salvador da nação de Israel. E qual é o argumento dele? Eu te tirei da terra do Egito. Eu te tirei da casa da servidão. Existe um paralelo claro entre isso que foi feito por Deus no Antigo Testamento com a nação de Israel e aquilo que Jesus fez por nós na Nova Aliança. Todos nós estávamos na casa da servidão. O Senhor Jesus, ele disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todos nós éramos escravos de nossos pecados. Todos nós, a Bíblia fala, andávamos segundo o curso desse mundo, debaixo do príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, os quais todos nós andamos outrora e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2. Essa era uma realidade sobre todos nós. Todos nós estávamos na terra do Egito. Todos nós éramos escravos de nossos pecados. Todos nós estávamos debaixo da opressão, não de Faraó, mas de Satanás, que nos oprimia. Estava conversando com o Douglas. As pessoas acham que servir ao Senhor é difícil. Servir o diabo que é difícil, cara. O diabo é um péssimo senhor. Então, ele olha para aquele povo e ele está dizendo: ei, percebam quem eu sou. Entendam quem eu sou. Porque ele está pedindo aquele povo em casamento, amém? Se ele está pedindo aquele povo em casamento, ele quer que aquele povo saiba quem ele é. Ele está dizendo: ei, percebam quem eu sou. Eu sou o único Deus verdadeiro. Eu sou aquele que criou vocês e sou aquele que salvou vocês. Façam uma aliança comigo. Entrem num pacto comigo. Obedeçam os meus mandamentos, porque eu tenho para vocês palavras de vida. Porque eu tenho para vocês um futuro e uma esperança. É o que ele vai falar em Jeremias 29. Então Deus está se apresentando, Ele está dizendo: eu não sou apenas o Senhor, eu não sou apenas o teu Criador, eu sou também o teu Salvador. E Deus é o nosso Salvador, amém? Jesus é o nosso Salvador. Ele nos tirou da escravidão do pecado, Ele nos libertou das amarras do diabo, Ele nos salvou, Ele nos deu um nome novo, como Ele deu a Abraão, Ele nos deu salvação, Ele nos deu vida, o Filho de Deus foi entregue pelos nossos pecados. E Deus quer se aliançar com um povo que foi criado por Ele, um povo que foi criado para a glória dEle. Nós somos feitura dEle. Abre Efésios 2:10 para mim, por favor.
Efésios 2:10. Olha só. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos sobre elas. Ele te salvou para que você glorifique o nome dele, para que você revele que existe um Senhor, para que você revele que existe um Deus, e que esse Deus é Deus de um povo. Esse Deus é Deus de um povo. Lembra da promessa da nova aliança? Naquele dia, ninguém mais já dirá ao seu irmão, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, assim diz o Senhor a eles. Deus é Deus de um povo. Queridos, vocês não têm noção do que a igreja é para o Senhor. A igreja é a noiva de Jesus, cara. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja foi amada por Deus de antemão. A igreja foi gerada por Deus de antemão. Lembra do apóstolo Pedro conversando com Jesus, e Jesus pergunta quem o povo diz que eu sou, e aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala, a partir de agora teu nome já não será mais Simão Barjonas, mas Pedro, porque sobre esta pedra eu edificarei o quê? A minha igreja. A igreja do Senhor Jesus é gloriosa. A igreja do Senhor Jesus é o povo dele. É o povo que ele amou de antemão. É o povo que Deus amou na eternidade passada. Lá no conselho eterno da Trindade. Lembra lá em Gênesis 1:27? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é isso? É um conselho eterno da Trindade. Não existia nada. Mas Deus diz, façamos. A Trindade conversando entre si. E naquele momento Deus já amou a igreja. Naquele momento Deus já estabeleceu a igreja. Naquele momento Deus estabeleceu o plano redentor inteiro. E a gente está aqui por causa desse plano redentor. Israel, infelizmente, quebrou o pacto. Recebeu carta de divórcio. Mas a igreja será gloriosa. A igreja triunfará. A igreja vai vencer. E a igreja alcançará as promessas do Senhor. Mas Deus, ele quer se aliançar com o povo. Você precisa ter compromisso com esse Deus. Esse Deus não é um Deus qualquer. Ele é o Senhor. O Senhor. Deve ser temido, deve ser reverenciado, deve ser adorado e deve ser amado. Esse Deus, ele é o Deus de toda a terra. E a igreja precisa temer esse Deus. Amém? Mas a igreja precisa saber que esse Deus a amou de antemão. Esse Deus a enamorou como enamorou a nação de Israel. E esse Deus agora chama essa igreja para estar com ele. Qual que é o meio pelo qual nós, ou uma igreja, pode ser próspera? Nós estamos aqui falando de um ano de igreja. Qual que é o meio pelo qual uma igreja pode ser próspera? Quais são os distintivos de uma igreja? O que pode distinguir uma igreja de outras igrejas e fazer com que essa igreja se torne uma cidade sobre um monte? Porque esse é o propósito da igreja, se tornar a luz do mundo, sal da terra, né? Uma cidade edificada sobre um monte. Quais são os distintivos? Os distintivos são uma fidelidade aos mandamentos de Deus. É isso que faz com que os gentios, ou isso que faria com que os gentios buscassem a nação de Israel. Quando nós abrimos Deuteronômio capítulo 4, em Deuteronômio capítulo 4, nós temos Deus falando para a nação de Israel que aquele povo seria um exemplo para todas as nações da terra por causa das leis que tinham. Aquele povo, infelizmente, não conseguiu cumprir isso. Cumpriu apenas de maneira bem resumida na época de Salomão, né? Mas a igreja agora, como a Nova Jerusalém, e como aquela agora que herda as promessas de Abraão, a igreja agora, ela tem essa mesma chamada de ser uma luz para o mundo. E como que ela vai atrair os gentios? Como que ela vai atrair os povos? Como que ela vai atrair os homens? Por meio da obediência à lei de Deus. Os povos vão olhar e vão dizer, que povo sábio e instruído é esse? Que gente diferente. Tem gente que acha que a igreja vai prosperar por meio de um monte
de trabalho que ela vai fazer. Agenda lotada, o tempo inteiro fazendo coisa na igreja, e um monte de estratégia de marketing, um monte disso, um monte daquilo. Não, não é assim que uma igreja prospera. Uma igreja prospera por meio da graça de Deus, por meio da obediência de Deus, e é isso que torna uma igreja relevante para uma comunidade. E eu não sei vocês, gente, mas eu como pastor dessa igreja, eu quero que a gente possa construir alguma coisa. E só existe um caminho para isso. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Pastor, mas então quer dizer que estou ferrado. Se eu pecar, eu morrer. Não, nós estamos debaixo da nova aliança. Jesus é nosso fiel e advogado. Se nós pecarmos, nós temos um fiel advogado diante de nosso Deus, Jesus Cristo. Mas o que se faz quando peca? Confessa aí, abandona. Confessa aí, abandona. Esse é o tratamento para o pecado. Não é flertar com o pecado. Então nós, como igreja, precisamos ser fiéis à aliança que o Senhor estabeleceu conosco, para que a gente possa, em nome de Jesus, viver tudo que Deus tem preparado para nós. Amém, gente? Gostaria que você, no lugar onde você está, ainda se curvasse sua cabeça. Eu gostaria de trazer algumas meditações, não precisa apagar a luz ali não, tá, agora. E gostaria de trazer 3 aplicações práticas em relação a isso que eu preguei. A primeira aplicação é para você que talvez ainda não conheça o Senhor. Não é o nosso caso, a gente está aqui entre pessoas que já participam da igreja, mas se há alguém aqui que não conhece o Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Deus é aquele que escreveu a história. E do mesmo modo que Ele havia conduzido a nação de Israel até o Monte Sinai naquele momento, foi Deus quem te conduziu até aqui nesse momento. Você está aqui porque o Senhor tem te conduzido. Você está aqui porque o Senhor é o teu Deus. Você está aqui porque o Senhor tem te chamado. Você está aqui porque o Senhor, Ele tem conduzido a história e tem trazido você até esse determinado local. Busque conhecer o Senhor. Invoque o nome do Senhor. A Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Amém? A segunda aplicação é para você que talvez já é um cristão, mas tem negligenciado a palavra de Deus como um todo. Você não tem buscado observar os mandamentos. Você não tem entregado a sua vida inteiramente a Deus. Você não tem cultuado a Deus como o Senhor, por completo. Você não tem meditado na palavra de Deus de dia e de noite. E eu quero te dizer que para que o nome de Deus seja honrado e o testemunho de Deus ele possa alcançar os povos, você precisa se arrepender, cara. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa olhar para o Senhor, olhar para aquele que foi transpassado, olhar para aquele que foi moído no madeiro em teu lugar. E você precisa se voltar inteiramente ao Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é o Deus do seu povo. Amém? De Deus. Você tem buscado para você que já é um cristão e tem se empenhado em observar os mandamentos de Deus. Você tem buscado ser fiel, você tem exercido fidelidade. Eu quero te dizer algo. A fidelidade, ela será recompensada a seu devido tempo. Não há ninguém que plantando não venha a colher. Não há ninguém que não será recompensado por causa de suas obras diante do nosso Mestre, do nosso Redentor, do nosso Senhor, Jesus Cristo. A Bíblia ela fala que Deus, ou que aqueles que trabalham no Senhor, eles não trabalham em vão. E a Bíblia promete galardões e recompensas para aqueles que exercem fidelidade. Agora, uma coisa é importante nós entendermos. Essa recompensa, essa fidelidade, essa recompensa à fidelidade, ela muitas vezes vem por meio de circunstâncias que são mudadas a longo prazo, para as próximas gerações, para os filhos, para os netos. E nós precisamos ter uma mentalidade, que é uma mentalidade bíblica, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando nós olhamos para as Escrituras, Hebreus capítulo 11, nós vamos perceber que os heróis da fé, todos aqueles homens, eles foram recompensados pela sua fidelidade, mas não viram a promessa se cumprir na sua geração. Mas eles deixaram uma semente plantada e nós estamos colhendo essa semente plantada lá atrás, amém? Por isso continue sendo fiel, o Senhor vai te recompensar, há um galardão no céu, há uma recompensa, não desista do Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é fiel e Ele permanece para sempre, amém? Em nome do Senhor Jesus. Gostaria de convidar a se colocar de pé.